Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as decisões recentes do Banco Central Europeu, da Fed e também do Banco de Inglaterra. Vamos olhar também para a nova fase do embargo aos produtos petrolíferos russos e também os seus impactos no mercado. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Henrique Tomé, analista da XTB. Henrique, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado. Henrique, começando aqui precisamente pelo Banco Central Europeu, tivemos uma nova subida, tivemos um discurso considerado agressivo por parte de Christine Lagarde. Christine Lagarde, em modo Falcão, já anunciou uma nova subida de 50 pontos para a próxima reunião, surpreendendo assim também os mercados, que esperam aqui por novos dados económicos para analisar a situação da zona euro. Como é que olhas para este discurso Falcão? Alguns analistas dizem que Lagarde e o BCE são os últimos falcões a voar ainda junto dos principais bancos centrais do mundo. Como é que olhas para este discurso? Eu diria que era algo expectável. Se nós formos a ver, o BCE foi dos últimos bancos a aumentar as taxas de juros e por isso deverá também ser dos últimos a deixar de subir as taxas de juros. A inflação na zona euro continua a ser um problema, enquanto que nos Estados Unidos a inflação já está nos 6,5%, na zona euro ainda vai nos 8,5%, portanto níveis muito elevados que deverão penalizar a atividade económica e por isso o BCE tem que continuar a aumentar as taxas de juros para arrefecer a economia. Por isso, eu diria que aquilo que foi anunciado na semana passada acaba por ser bastante hawkish, é verdade, mas também algo previsível, dado que a inflação continua a ser um problema na zona euro e dado também que, tendo em conta que o BCE foi dos últimos bancos a aumentar as taxas de juros, a começar a aumentar, deverá também ser, portanto, dos últimos a começar a abrandar o ritmo das subidas. Portanto, acho que, a meu ver, era expectável aquilo que aconteceu na semana passada. Henrique, como é que analisas as afirmações de Lagarde? Estas duas afirmações que achei bastante importantes. A primeira foi que a Europa não está a ter o processo de desinflação que os Estados Unidos está a ter. E, em conjunto, também pediu aos governos para não se esticarem, entre aspas, nos apoios à economia, exatamente porque estão a piorar, ou pelo menos não estão a facilitar o serviço do Banco Central. O problema é que os europeus, sendo governados por políticos, também não querem deixar as populações insatisfeitas, não é? Como é que isto tudo vai ser cozinhado? Exato, de facto, esse é um problema. E se nós olharmos para o caso português, a certo modo, quando foi aplicado medidas de estímulos de apoio às famílias, acabou por ser um pouco contraproducente com aquilo que o BCE estava a fazer. Portanto, o BCE tem vindo a tentar arrefecer a economia, travar os efeitos da inflação, e por outro lado temos governos, como o governo português, por exemplo, onde acabou por tomar medidas que acabam por perpetuar a inflação. Portanto, acabam por haver aqui um contrassenso entre as medidas. E por isso, claro que estamos numa situação em que as famílias estão a ser penalizadas pelo aumento da inflação e ao mesmo tempo estão a ser penalizadas também com o aumento dos juros. Portanto, ficam duas vezes sem poder de compra. Isso, claro, que coloca aqui uma situação bastante sensível e grave em certos casos. Mas são medidas em que nós, neste momento, temos que, portanto, a expressão temos que apertar o cinto. Será que isso irá obrigar o BCE a subir ainda mais os juros, talvez até ao nível do FED? Eu diria que é prematuro um pouco avançarmos com essas projeções, que dependerá muito dos níveis de inflação. Portanto, nós nesta fase até estamos numa fase um pouco privilegiada em relação ao FED, porque quando olhamos para o cabaz que mede a inflação, a parte da energia acaba por ser aquela que contribui mais para a subida dos preços. E se formos a ver, se olharmos para a cotação do gás natural cotado na Europa, está em níveis muito baixos em comparação aos que estava no ano passado. Portanto, diria que já caiu quase 80%, quase 90%, talvez, nesta fase. E, portanto, é natural também que esta descida nos preços, não só do gás natural, mas também do petróleo, possa depois refletir-se na inflação. E se a inflação começar a abrandar a um ritmo superior àquilo que se espera, também se espera que, no caso do BCE, tenha uma postura não tão agressiva e possa até continuar a aumentar as taxas de juros, mas a um ritmo um pouco mais lento.
Aqui consideras que Lagarde meteu a poker face na conferência de imprensa a dizer não acreditem no BCE, não dividem do BCE, não vamos desistir, pareceu-te um bocado isso ou também alguma intenção real de manter mesmo este ritmo de aumento das taxas? Assim, é preciso, e isto acontece também um bocado nos Estados Unidos, que é preciso acalmar um pouco as expectativas. Quando as expectativas são muito negativas ou quando as expectativas são muito, muito positivas. É um pouco semelhante ao que o Draghi fez na crise do euro, quando disse que faria o que fosse preciso, e depois, na verdade, acabou por não acontecer nada. Mas teve impacto nos mercados. E dá para perceber o porquê da posição do Lagarde, e também tem sido algo característico ao longo do mandato, por trás do BCE. Mas neste momento vamos ter uma situação muito semelhante ao que vimos nos Estados Unidos. Portanto, vamos continuar a ver as subidas de juros a acontecer e claro, aqui o que o Marco também disse, portanto, acho que aqui as medidas que os governos locais têm adotado para, de um modo, atenuar a falta de poder de compra das famílias, mas por outro lado acaba por perpetuar a inflação, têm que também ser aqui doseadas com algum peso e medida. Isto foi um sinal claro aos líderes políticos, incluindo António Costa, que retirem os apoios, está na hora, só estão aqui a atenuar algo que vai acabar por aparecer mais tarde. Exatamente, é adiar o inevitável, não é? Henrique, mas na realidade o que está aqui em causa é que as pessoas, das duas uma, ou consomem menos ou retiram-lhes poder de compra para consumir menos. E como a primeira opção geralmente não é execuível, nem está no poder da BCE, a realidade que tem que ser passada às pessoas é que vão ter menos poder de compra, portanto, para consumir menos. Isto está a ser, é forçado, portanto, mas isto já se sabia há um ano, não é? Que isto iria acontecer. Só que continua-se com este Rodriguinho de palavras, e depois a dar essas injeções que referiste, quando no final de contas é tudo muito simples. As pessoas ou consomem menos ou tiram-lhes dinheiro para consumir menos. É isto. Exatamente, a única forma de combater a inflação é acabando. Se durante a pandemia houve um excesso de massa monetária que contribuiu para a inflação, neste momento temos que fazer o inverso, que é começar a diminuir essa massa monetária, começar a consumir menos para que exista uma maior estabilização dos preços. No entanto, eu gostava aqui, já a propósito do que estamos a falar, de destacar ou de referir uma coisa. É importante a intervenção do Estado para as classes sociais mais fragilizadas, mas políticas tão generalistas acho que não faz sentido nenhum. E essas sim acabam por agravar a situação da inflação. Marco, recordando o episódio do Presidente do Santander, que acabou por dizer o óbvio, quem tiver a oportunidade depois de ir às redes sociais e ver o excerto completo das suas declarações, onde faz uma análise muito correta de realmente o consumo está em alta, está tudo a jantar fora à sexta-feira, e o exemplo, ouçam um pouco o excerto que é de ouvir, onde o Presidente do Santander faz uma análise muito acertada da atual situação, em que o consumo continua em alta. Quem tiver a oportunidade está disponível por aí o tal excerto. Henrique, continuando, ainda aqui olhando para o BCE, já muitos apontam que subida de 50 pontos de novo em março, em maio já alguns falam em 25 pontos base de aumento, mas que depois irão abrandar. Para o BCE também olhar aqui um pouco para os dados, faz sentido, não faz? Parece muito prematuro estar aqui a fazer estas previsões. Sim, tendo em conta os atuais níveis de inflação, acho que faz todo o sentido continuarmos a subir os juros a este ritmo, apesar de ter o impacto que tem. Também olhando para os últimos dados que foram conhecidos sobre a zona euro, nomeadamente os PMIs, até mostraram sinais de melhoria. Por isso diria que não as medidas até agora não estão a refletir de forma muito severa nos indicadores económicos. E enquanto os indicadores não começarem a dar sinais de grande risco de recessão, acaba por haver também espaço para que o BCE continue a aumentar os juros a este ritmo ou a subir, caso seja necessário. Por isso, acho que será essa trajetória. Muito bem. Obrigado, Henrique. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.